Boa noite, vamos chegando aí, pessoal. Tá tendo acho que um jogo lá fora, gente, o barulho tá forte aqui. Vamos chegando na nossa live, uma live super especial, que eu vou dividir com vocês os benefícios da ressignificação alimentar. Assim como tem mudado, tem transformado a minha vida, a forma de eu me alimentar. Boa noite, Osvaldo. Seja bem-vindo a essa live. Espero que você goste aí das dicas, do que eu vou compartilhar com vocês essa noite, tá? Vamos aguardar o pessoal entrar. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui. Bem-vindo, vamos chegando, gente. Se você puder apertar o aviãozinho, encaminhar para outra pessoa, para que ela possa entender os benefícios, gente, da ressignificação alimentar, que é algo que mudou, que transformou a minha vida, a minha forma de me alimentar, e hoje eu quero compartilhar com vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar um papel e caneta, vai ser fácil vocês anotarem e depois vocês pararem para pensar e começar a aplicar isso na vida de vocês, tá certo? Vamos, pessoal chegando. Bom, gente, é sempre um prazer compartilhar aquilo que eu vivi, aquilo que eu estudei, aquilo que eu estou buscando e aplicando no meu dia a dia, para realmente ter uma transformação que mude o meu mindset, o meu paladar, e eu fique feliz comendo as coisas que eu gosto e não vivendo de dieta como eu vivi a vida toda, né? Quem não esteve na live de ontem, ela está salva lá no YouTube, tá certo? Chega de dieta é o nome dela. Essa é a chave, tá? Então presta bem atenção, porque, gente, não existe coisa pior do que você gostar de comer, ter problema com a balança, tá certo? Ou até mesmo ter algumas restrições, algumas privações, seja por motivo de filosofia de vida, por direcionamento, por algum tipo de intolerância que você tenha. Você precisa aprender a aplicar e entender os benefícios da ressignificação alimentar, tá certo? Bom, antes de começar essa live, então, eu vou pedir para você mais uma vez encaminhar para outra pessoa, que mais pessoas possam participar, tá certo? Então vamos lá. Só retomando aqui, se você não participou ontem, o que é ressignificação alimentar? É a chave que eu falei ontem e eu vou falar de uma forma bem rápida, bem simples para vocês, tá? Tô olhando aqui tudo que eu preparei para vocês para não esquecer de nenhum detalhe. Bom, vamos lá. Primeiro, ressignificação alimentar é você comer de tudo sem culpa nenhuma, sim, dentro do seu universo alimentar. No meu universo alimentar, naquilo que eu escolhi para minha alimentação, uma das coisas que eu não consumo mais é o glúten, tá certo? Então, para que eu ressignifique alimentos sem glúten, a primeira condição é que o alimento precisa ser idêntico ou similar ao equivalente. Ou seja, o exemplo que eu dei da coxinha ontem, né? Coxinha, uma coisa que eu adoro. De repente é uma perdição pra mim, um salgado. Eu não sei se você gosta aí, né, de comer coxinha. Mas, por exemplo, quando eu estava fazendo dieta, vivendo de dieta, eu comia certinho. E aí eu dava uma jacadinha, uma escapadinha no final de semana, uma festinha e tal, e adorava comer coxinha. Qual que é o problema da coxinha? Ela é frita, imersa em óleo, cheia de farinha branca, de farinha de trigo, cheia de glúten, né? Então, qual é a maneira de eu ressignificar essa coxinha? Eu fazer a coxinha com o mesmo tempero, usando o frango, porém, na massa, vou usar a batata, não a batata doce, porque eu não estou ressignificando, eu estou substituindo se eu colocar a batata doce, porque o meu paladar não vai ser igual àquele que eu já estou acostumada, né? Vou colocar farinhas funcionais, também que não vão alterar o gosto, mas que vão trazer benefícios para minha saúde, para minha transformação verdadeira, e vou assar. Porém, eu não vou sentir nenhuma mudança, nenhuma alteração no sabor. E se sentir, vai ser bem pouco. E aí, automaticamente, o meu cérebro e as minhas papilas gustativas, elas entram em conexão. E aí, eu consigo entender que esse alimento faz bem para minha saúde, que eu não vou sentir falta daquela coxinha que eu comia antes, frita, com farinha branca, tal, porque o sabor superou as expectativas, tá muito próximo, ou tá mais gostoso, então eu automaticamente ressignifiquei
esse alimento, tá certo? Então, a segunda condição, a primeira eu acabei de falar que ele precisa ser idêntico ao equivalente ou muito similar. A segunda condição é que ele precisa ser gostoso ou mais saboroso do que o equivalente. E a terceira e última condição, eu digo que é a mais importante, senão a ressignificação não adiantou pra nada, é realmente o alimento. Quando você consumi-lo, você não pode sentir culpa nenhuma. Se você identificar, ai, nossa, porque, ó, gente, para pra pensar, por que tem gente que faz coxinha com batata doce? Porque a batata doce, ela tem o índice glicêmico, tem o carboidrato diferente, né, da batata tradicional que a gente tá acostumado a fazer a coxinha. Então, a pessoa associa o quê? Batata doce, dieta, alimentação fit, e ela come lá sem culpa. Porém, o sabor não é igual. Porém, na verdade, quando você come uma coxinha de batata doce, você já espera aquele gosto, aquele sabor de alimentação de dieta, alimentação restritiva. Mas lá dentro mesmo, o seu cérebro, as suas memórias e o sabor que você gostaria de sentir não vai ser igual, vai ser frustrante. Então, automaticamente, você não vai conseguir ressignificar esse alimento. Tá certo? Falando um pouquinho de universo alimentar, de ressignificação, tá? Você automaticamente já tem uma opção mais saudável. Tá? Então, quando você ressignifica, você está fazendo uma equivalência por algo que seja mais saudável, tá? Quando a gente tira glúten, quando a gente tira lactose, quando a gente tira açúcar, né? Quando a gente tira as gorduras que fazem mal para a saúde, os métodos de cocção que fazem mal para a saúde, automaticamente o nosso corpo vai tendo benefícios, vai tendo uma funcionalidade maior, tá? Eu vou dar um exemplo simples para vocês aqui. Dentro do meu universo alimentar hoje, uma das coisas que eu não consumo, como eu falei, é o glúten, tá certo? E o glúten, ele está presente nos principais preparos aí que a gente tá acostumado. Quem tem uma alimentação livre, leve e solta, assim como eu tinha, por exemplo, pães, biscoitos, macarrão, bolos, uma infinidade de produtos industrializados tem o glúten, tá? A base do glúten o glúten está presente nas bases do trigo, da cevada e do centeio, tá? A aveia também por contaminação cruzada. A aveia natural, ela não tem glúten, porém, ela é processada, né, nos moinhos do trigo, na maioria deles, aqui no Brasil principalmente, e eles acabam sofrendo uma contaminação cruzada, tá? Porém, já vem de aveia sem glúten aí no mercado, é só se atentar ao rótulo e à embalagem, tá? Então, vamos lá. O que acontece? O glúten, ele tem um dos principais ativos dentro do preparo de bolos e pães, né? Na farinha de trigo, né? Então, o que acontece? Qual é a função do glúten no meu bolo, no meu pão, né? Ele vai deixar gostoso, vai deixar fofinho, vai deixar a massa elástica, né? Então, assim, essa é a função do glúten dentro dos alimentos. E se eu tirar o glúten, qual que vai ser o benefício que eu vou ter? Se eu ressignificar lá o meu pão e o meu bolo, fazer um pão e um bolo tão fofinho, tão gostoso, quanto o que eu comia antes, o meu cérebro e as minhas papilas gustativas vão se conectar e vão associar que ele é muito bom e que eu não preciso mais daquele outro alimento que não me fazia bem, né, não me trazia funcionalidade nenhuma pro meu organismo. Pelo contrário, né, gente, o glúten, ele traz uma grande inflamação, tá? Então, o benefício dentro aí dessa questão do glúten seria o quê? Melhora na digestão, refluxo e cólicas intestinais, que isso com certeza vai ajudar, porque ele causa, né? E aí o que acontece também que é consequência, por isso que eu falo que não é dieta, é uma transformação, tá? A perca de peso de forma rápida, né? Porque a maioria dos alimentos que contém glúten, eles têm fontes de carboidratos, né? Então, se a gente vai tirar o glúten, né, vai consumir outros alimentos para fazer aí a nossa ressignificação, eu não vou consumir esses alimentos que vão, teoricamente, assim, praticamente, né, vamos dizer na prática, engordar, tá certo? Bom, se você tá gostando dessa live aí, dá um joinha pra mim, aperta o coração e encaminha pra uma outra pessoa que precisa ouvir também, tá bom?
Então, quando nós optamos por isso, nós não fazemos dieta, tá? Nós fazemos uma transformação verdadeira, tá bom? Então, no meu universo alimentar, uma das coisas que eu não consumo glúten. A questão é que eu não vou parar de comer bolos e pães. A questão é que eu gosto muito desses alimentos, né? Eu gosto muito dessas opções de bolos e pães. Então, se eu ficar vivendo de dieta pro resto da vida, como eu falei ontem, normalmente quando a gente fala da palavra dieta, você associa privação e prazo para terminar. Ou seja, quando você alcança o seu objetivo, né? Vou fazer uma dieta até perder lá os meus 10 quilos, até diminuir na balança aí os 20 quilos, ou por 60 dias, ou por 90 dias. Você já tá colocando uma data, o quê? Para findar essa dieta. E aí, quando acaba, automaticamente, aos pouquinhos, você vai pegando confiança, come uma coisinha aqui, outra ali, né? Porque aqueles alimentos que fazem mal pra você, você não conseguiu ressignificar. O seu cérebro e as suas papilas não entraram em conexão, então automaticamente você não tem boas memórias dos alimentos da dieta. Você vai se lembrar que quando você queria comer um bolo, quando você queria comer uma torta, você pulava a dieta, você jacava, você comia com culpa, né? E o que a ressignificação traz é você comer de tudo sem culpa nenhuma. Lembrando que para ressignificar o alimento, ele tem que ter aquelas 3 condições que eu passei para vocês aí, tá? Quais mais benefícios a ressignificação alimentar traz? Essa que eu vou te falar, ela é independente se você não vai consumir o glúten, a lactose, se você é vegano, se você é vegetariano, qualquer que seja o seu universo alimentar, diabético, não consome açúcar, faz low carb. Quando você ressignifica tudo isso, a sua vida fica o quê? Mais prática, mais leve, você não se culpa, você não tem prazo para começar e terminar, e você entende que tudo que você quiser comer, fazendo uma ressignificação, você pode comer. É lógico, gente, que eu não tô falando pra você que agora você ressignificou aí a coxinha e você vai comer 10, tá? Não é porque você ressignificou a banoffee, que você ressignificou aí um brownie, que você vai comer uma forma grande. Não, você vai comer, vai saciar a sua vontade, não vai ter saído do seu universo alimentar. O sabor é tão gostoso, ou melhor, ou muito similar ao equivalente, que você não vai sentir, e aí vai acontecer realmente uma transformação, tá certo? Mas você precisa entender como fazer isso. Não é simplesmente sair na internet aí e falar como substituir a farinha de trigo. A farinha de trigo, ela tem o glúten, que tem muitas funções dentro de uma receita. Eu não consigo tirar a farinha de trigo num bolo ou num pão e substituir por somente uma farinha. Não vai dar certo. Na verdade, dá certo, vai sair alguma coisa que não vai ser igual ou muito similar àquilo que você está acostumado a comer. Então, automaticamente, você não ressignificou, você não entendeu, você não vai seguir adiante e vai meter o pé na jaca para comer aquele bolo que estava com vontade, tá? Como que a gente faz isso? Entendendo o mix de farinhas, entendendo as funções de cada farinha, que amanhã eu vou fazer uma live. E aí essa live também vai ficar salva e eu vou colocar no YouTube para falar um pouco sobre os mix de farinha, para que você possa fazer o seu e ter a liberdade de fazer as substituições na sua receita, tá? Lá no meu canal do YouTube também já tem mais de 40 vídeos. Eu falo sobre universo alimentar, ressignificação alimentar. Tenho lá as receitas para quem tem universo alimentar sem lactose, para quem tem sem glúten, para quem faz low carb, para quem é zero açúcar, para quem é vegano e vegetariano, sempre tem um pouco de cada. Logo mais eu vou separar uma playlist para cada categoria, tá certo? Então, assim, não deixe de comer as coisas que eu quero. Adquiri problemas com lactose há uns 2 anos e fui identificar isso há pouco tempo. E realmente, assim, essa perca de peso minha veio consequentemente as equivalências, a ressignificação que eu fiz de lactose, glúten e açúcar, tá? Então eu não passo mais vontade, eu como o que eu quero, lógico, né, gente? Você não pode armazenar uma quantidade grande, é o que eu falei. Pelo amor de Deus, não vai achar que agora que você vai ressignificar, que você vai ser livre, leve e solta, não vai seguir dieta, que você vai sair aí comendo grandes quantidades.
tá? A questão não é essa. A questão é você se libertar da dieta. É você comer aquilo que você quer sem culpa nenhuma. Então, automaticamente, gente, olha, eu tive confeitaria, né? Quem acompanha aí sabe, né, que eu tinha a flor de sal. Então, o que acontece? Os doces eram muito gostosos, muito maravilhosos. Mas eu, só de olhar, já me sentia culpada. Porque eu falava, misericórdia, olha aí quanto chantilly, quanta gordura, quanto açúcar, quanta farinha branca vai, né? E eu não emagrecia, não era porque eu consumia grandes quantidades, é porque eu tinha um ritmo de vida muito acelerado, comia a qualquer hora, o que dava. Às vezes eu saía do restaurante lá, nem comer, eu comia, chegava em casa só o pó da rabiola, não tinha pique nenhum pra fazer comida, então esse era um dos motivos, tá? Mas voltando aqui, eu ficava pensando, gente, se eu tivesse uma banoffee zero açúcar, se eu tivesse uma banoffee low carb, se eu tivesse uma banoffee sem lactose, ia ser muito bom pra mim e muito bom para as pessoas que têm este problema. Essas pessoas que, às vezes não é nem problema, às vezes é a forma que a pessoa quer viver, aquilo que ela excluiu do universo alimentar dela, né? Não consome mais lactose. E realmente a lactose, pra mim, não tem trazido benefício nenhum. Aliás, gente, é só comer ou tomar qualquer coisa aí que tem leite que eu já fico inchada, me dá uma constipação horrorosa, me dá dor de cabeça. Então, eu estou comendo outras coisas e não tô sentindo falta, porque a ressignificação realmente existe. Eu não fui lá e fiz simplesmente, peguei uma receitinha da internet e comi e me decepcionei. Não, eu entendi como que elas funcionam, eu entendi como eu substituo as farinhas, eu entendi como eu substituo os açúcares e as gorduras, como que essa alquimia, essa combinação entre todos esses ingredientes tem o resultado idêntico, similar ou muito parecido com aquilo que eu já comia antes de forma errada. De forma que só saciava o meu paladar, porém no meu organismo não funcionava mais. Tá certo? Então a ressignificação alimentar tem por trás tudo isso. A alimentação saudável, né? A alimentação funcional, porque traz funcionalidade pro nosso organismo, tá? E tem muitos benefícios. Isso acontece da noite pro dia? Não. Uma transformação verdadeira, ela tem que pelo menos primeiro começar aqui na nossa cabeça. Por isso que antes de eu começar a fazer live com um monte de receitas pra vocês, as receitas tem lá no meu YouTube, tem no meu canal. Mas eu não quero ficar fazendo um monte de receitas. Eu quero que vocês entendam como isso funciona verdadeiramente. Porque se eu simplesmente compartilhar uma receita, você vai fazer a receita. Mas a transformação verdadeira não é na receita. A transformação verdadeira é você entender o que você pode comer dentro do seu universo alimentar, ressignificar aquilo que te deixa mais desconcertado, que te faz jacar, que te faz comer aí, depois você passar mal, assim como eu passava, comia lá a banoffee, depois passava mal, comia pizza cheia de queijo, depois passava mal, né? Mas eu tinha saciado a minha vontade. Então, quando eu ressignifico, eu mato a minha vontade, o sabor é idêntico ou muito próximo àquilo que eu já comia, né? Ou automaticamente a memória que eu tenho e a conexão que fez com as minhas papilas gustativas, elas se associaram e aí pra mim mudou, ressignificou. Então, eu não preciso mais comer aquilo que me fazia mal e também não vou passar mais vontade. Tá certo? Então, assim, também não adianta você ressignificar o alimento e voltar a comer aquilo que você comia. E aí, realmente, não houve uma transformação. Mas é muito mais simples do que parece, tá? A questão é não ficar escravo de dieta. A questão é entender e viver feliz para sempre. Tá bom? Bom, amanhã eu vou fazer uma live que eu vou falar sobre os mix de farinhas sem glúten, tá? Tem lá no meu canal falando mix de farinha. Tem mix de farinhas, né? Deve ter uns 30 minutos, digamos assim, o vídeo. É muito legal, né? Dá pra você começar a entender. De repente, se você já faz a substituição, bacana, já consegue entender como funciona. Mas pra você que não faz ainda, lá já dá pra você começar a ver como isso funciona e aplicar as receitas. Não impede de você fazer as receitas que eu tenho lá no canal, que eu posto aqui no Instagram, tá? Você pode começar a se aventurar na cozinha, porque as minhas receitas, elas são simples. Se você não sabe fritar um ovo, não tem problema. Você gosta de comer?
Você gosta de comer bem? Vai lá, assiste o vídeo, coloca lá, separa lá os seus ingredientes, compra o que precisa, separa os seus ingredientes, assiste o vídeo e faz. Não tem erro, vai dar certo. Você vai gostar, vai criar mais intimidade com a cozinha, né? Vai aprender, vai se superar. Isso é muito bom e não vai ficar refém de outras pessoas. Então lá tem os vídeos que você vai entender como funciona o mix de farinhas. Tem lá sobre os açúcares, tem as receitas. Então, agora, cada vez mais, eu vou entrar nos conceitos mais aprofundados para que realmente você viva uma transformação, para que realmente você viva uma ressignificação, tá bom? Então, vocês entenderam os benefícios. Vamos repassar os benefícios, tá certo? Emagrecer é uma consequência, tá? Desinchar é uma consequência. É uma transformação, a ressignificação, de verdade, tá? Não tem, eu acho muito legal você ir no nutricionista, você ir ao médico, entender aquilo que o seu corpo precisa. Depois que você entendeu, né, você começa a viver aquilo realmente, a transformar. Não ficar em aplicativo de dieta, controlando o dia inteiro o que você tá comendo, viver de privação, só salada, grelhado, arroz integral e água e fruta. E aí no final de semana você começa na sexta e termina no domingo só comendo as tranqueiras, besteira. E aí você fica que nem eu ficava lá correndo, que eu sempre falo, né? Correndo igual cachorro atrás do rabo, você não chega em lugar nenhum, não tem resultado nenhum. E aí você se preocupando com isso, estou falando agora da questão de emagrecimento, que é consequência. Eu não sou nutricionista, eu sou chefe de cozinha especializado em alimentação saudável e funcional, que vai ajudar o seu organismo, tá? Vai trazer benefícios e você precisa entender esses benefícios que você consegue através dos alimentos. Se você entende que a farinha branca traz muitas coisas ruins, traz muitos malefícios para a sua saúde, para que você vai continuar comendo farinha branca? Para que você vai fazer uma grande ingestão de glúten? Para que você vai fazer uma grande ingestão de açúcares refinados que fazem mal para a nossa saúde? Se você começar a entender o que eles causam no nosso organismo e o que eu posso fazer para substituir, para fazer o meu organismo funcionar de forma funcional, de forma melhor, de trazer benefícios ao eu me alimentar. Os alimentos também são cura, são terapias. Tá certo? Então, assim, é possível você viver uma transformação real entendendo esses princípios. Porque aí você vai substituir, você vai sentir tanta diferença, sabe assim? No seu peso, você vai ver que seu organismo desinchou, você vai ver que você tá mais animada. Oi, Eliana, espera só um minutinho que eu já abro para perguntas aqui, tá bom? Aguenta aí. Você vai se sentir desinchada, vai se sentir mais disposta, a sua autoestima, o seu relacionamento, sabe? Tudo vai melhorar. Não tem como você ter um organismo que funcione melhor, não tem como você comer alimentos que te trazem benefícios e continuar da forma que você tá hoje. Gente, tecido gorduroso, gordura é um tecido inflamado, entendeu? Então, assim, é mudando. Tudo bem, Adelce? É mudando realmente aquilo que precisa ser mudado. Mas não passando vontade, não viver de restrição. Entende? É viver o quê? De ressignificação. Restrição, não. Ressignificação, sim. E aí você pode ressignificar o que você quiser dentro do seu universo alimentar. Entende? É possível até ressignificar o refrigerante. Tô falando aqui de forma saudável, uma hora eu conto pra vocês como funciona. É possível ressignificar bolos maravilhosos de aniversário. É possível ressignificar o brigadeiro, torta, pizza, aquelas coisas mais gostosas. É possível sim, tá? Precisa ver dentro do seu universo alimentar o que de fato você precisa mudar, tá certo? Bom, agora eu vou abrir aqui para perguntas. Acho que tinha uma pessoa que queria falar comigo. Pode me chamar aqui de novo, tá? Que eu vou abrir aqui para perguntas para vocês, tá bom? Fiquem de olho aí no meu canal. Amanhã eu vou subir a receita da terrine de morango com mirtilos e ganache 70%. Ótima opção para sobremesa, para você comer ou para você servir. E olha, não vão perceber que ela é fit,
tá? Nesse caso ela é fit porque ela tem uma redução muito grande de açúcar, ela é feita com adoçante, né? E obrigada, Lê, a minha Nutri, a Letícia, né, que iniciou comigo no canal, a gente tem vários vídeos juntas, tá bom? Segue lá, Letícia, deixa eu ver aqui o arroba dela, Letícia Nutri, tá? Segue lá, gente, ela é maravilhosa, ela sempre posta conteúdos aí muito bacanas, tá? Conteúdos de valor que vão te ajudar muito, tá certo? Bom, eu acho que não tem ninguém que quer fazer pergunta hoje, alguém tinha me solicitado, mas essa pessoa, acho que era Ellen, não está. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição antes da gente encerrar essa live, tá bom? Agora eu vou começar... Ah, gente, tem um grupo lá no Telegram, vai lá no link da minha bio, no Instagram, clica lá, entra no grupo do Telegram, que eu posto conteúdos diariamente, tá certo? Tudo que eu posto no YouTube, no Instagram, eu posto lá e posto conteúdos a mais, tá bom? É muito legal, isso vai te ajudar bastante a você entender e a você mudar, tá? Semana que vem vai ter uma semana toda aí de lives e eu vou fazer receitas ao vivo, vou passar conceitos ao vivo para vocês entenderem de fato como começar a fazer a ressignificação alimentar. E se você já tem, né, o seu universo alimentar, se você realmente já sabe aquilo que você não quer consumir e aquilo que você quer consumir, né, aquilo que você não quer consumir e que te faz de repente ir lá, eu não quero consumir açúcar, mas eu gosto tanto de comer bolo, eu gosto tanto de comer um brownie, aí você vai lá e come, tá? E é possível comer um brownie sem açúcar, super gostoso. Aliás, tem brownies sem açúcar que são mais gostosos do que aqueles que está acostumado a comer cheios de açúcar, tá? Então, esse é meu papel aqui. É para isso que eu estou na minha rede social, compartilhando com vocês o que eu tenho vivido. Porque é verdade, gente, é fantástico viver de ressignificação e não de restrição. Eu não quero mais ter dieta, não quero mais viver de dieta com prazo para acabar. Não quero mais viver de dieta até eu atingir um certo peso. Eu não quero isso, eu quero realmente uma transformação, eu quero realmente abrir a minha despensa, igual eu fiz agora à tarde, e não ver um açúcar branco, tá? E não ver uma farinha branca, e ver lá cheia de farinhas funcionais, uma mais gostosa que a outra, que eu posso preparar o meu café da manhã, o meu almoço, o meu lanche da tarde, o meu jantar, o bolo, a torta, aquilo que eu tiver vontade, matar a minha vontade, sem culpa nenhuma, tá? Voltando a falar que não é em grandes quantidades, tá bom, gente? Bom, espero ter ajudado vocês, tá certo? Se você não ainda se inscreveu no meu canal do YouTube, segue lá, se inscreve lá, Tabata Binder, tá bom? E eu encontro vocês amanhã aqui no Instagram, às 20h27, pra gente conversar. Eu vou te falar um pouco mais sobre os mix de farinhas funcionais sem glúten, tá bom? Muito obrigada pela participação e pelo carinho, gente. Até amanhã, até mais, até a hora que vocês quiserem, né? Vocês podem me achar no YouTube, no Instagram, no Facebook, quando quiserem. Beijos!